O episódio começa mostrando uma pia cheia de louça suja e uma torneira pingando gastando água pra caralho. E aparece sacos de lixo e depois aparece umas fotos de mulheres de biquíni. Meu Deus do céu, que sujeira. Uma casa nesse estado só pode ser de otaku fedido vagabundo que só fica em casa assistindo hentai e batendo uma punha. Depois aparece um menino deitado comendo uma batatinha de boas e assistindo um jornal que só passa notícia de morte. Quer dizer, os jornais normalmente só passa essas coisas negativas. E daí ele dá uma coçadinha na bunda e ainda pega no controle kkk. E ele escuta a notícia que uma menina que se chama Hinata Tachibana morreu. E essa menina era a única namorada que ele namorou durante o ginásio. O nível de otaku fedido do cara é tão alto que a primeira e única namorada que ele teve morreu kkk. Trágico. Depois aparece uma velha coroca quase quebrando a porta do cara com essas mãos de ogro do caramba. E ela veio reclamar da TV que estava muito alta. Faz o seguinte, vai cochilar sua velha, ao invés de ficar atrapalhando minha bronha. Depois ele tá andando na rua só o pó da rabiola e no caminho ele encontra um skid caterrento que logo chama ele de tio. Como assim, velho? O moleque é mó novo, mas daí o skid risca o carro e sai correndo e a culpa fica toda pra ele. Que moleque FDP esses, hein? Daí aparece ele na estação de trem esperando um trem. E ele fica pensando na vida de como ele é um merda. E ele também fala que ainda é virgem kkk. Só pode ser um otaku fedido virgão mesmo. Mas olha a cara desse cara. Ele tá mais pra um nóia que usa pedra em uma latinha de refrigerante. Daí do nada o cameraman vai andando e focando a câmera no cabelo dele. E o cameraman aproveita e empurra o cara nos trilhos e o trem vem e ele fica se cagando de medo, mas o trem atropela ele e ele morre. Mentira, ele não morre. Ele aparece em um trem. E quando ele abre os olhos, ele vê que voltou 12 anos no passado, na época do seu segundo ginásio, e que fazia parte de uma gangue da escola que causa confusões. O cara tá de cabelo loiro kkk, e agora que vai começar a porra toda. Aí ele tá lá perdidão e os amigos do passado chamam ele e ele já sente uma nostalgia. E ele fala dos seus amigos. Esse é Makoto, que não tirava a mão do pau. Esse é o Yamagishi, que achou que ficaria inteligente por causa dos óculos. Mas olha só, quando eu era pequeno também pensava que se eu usasse óculos eu ficaria inteligente kkk. Continuando, esse é o líder, Akinho, e esse é o Takuya, que é o amigo de infância dele. E eles vão subindo na escada rolante. E olha o estilo dos moleque, se liga. Aí eles estão lá andando, e o menino resolve se olhar no espelho. E ele percebe que esse é ele na época da escola e ele vê que tá com cabelo loiro também. E esse era o auge da vida dele. E ele olha o bolso e só tem uma moeda, de 500 ienes, e um celular. E ele fica impressionado com tudo isso. O moleque agora é um delinquente. Aí os caras ficam lá batendo aquele lanchão e conversando. Eles ficam falando sobre brigar com os caras lá do segundo ano e tals. Aí eles vão andando na rua só na marra, e os caras vão falar com os moleque. E o cara já fica tentando lembrar o que ele fazia. E ele lembra de briga. E já fica se cagando porque já faz 12 anos que ele não briga. E ele não está conseguindo acompanhar os caras. Aí ele e a gangue ficam lá no parque conversando, e os amigos dele ficam lá falando que os caras do segundo ano ficaram com medo deles. Aí do nada ele fica com uma sensação ruim e fala que lembra desse parque. Aí ele lembra dos caras espancando ele e na mesma da hora os caras aparecem, e ele já tranca o brilhoco que não passa nem linha de agulha, e é os caras do terceiro ano. Aí ele continua tremendo de medo e os caras já partem pra cima e começam a espancar ele e os amigos dele. E no final ele ainda pediu desculpas de joelhos, e ele fica mais arrebentado do que ladrão quando é pego pela população. E ele começa a se lembrar de tudo, e eles agora são a gangue Manji de Tóquio. Eles vão trabalhar pros caras do terceiro ano agora. Ele lembra de toda a humilhação que ele e os amigos dele passaram. Aí ele e os amigos estão indo pra casa todo arrebentado, e ele para no meio do caminho e fala pros amigos que ele tem que ir e sai correndo. Aí ele tá correndo igual um louco e ele fala que esqueceu de como era a cara da Tachibana. Aí ele vai lá na casa da Tachibana e quando ela abre a porta ele vê a cara dela e começa a chorar do nada, e ele ainda vai embora chorando kkk. Aí ele fica no balanço de boas e ele escuta uns moleques fazendo barulho e ele já fica puto, e é uns valentões querendo tomar o dinheiro do menino. Mas o cara já parte pra cima metendo a porrada nos kids e ele quebra uma garrafa e manda os kids saírem fora. Aí o menino agradece, e ele fica dando um conselho e o moleque fica anotando kkk. Aí ele pergunta o nome do menino e ele fala que se chama Tachibana. E ele pergunta pro menino se ele não é o irmão mais novo da namorada dele. E o garoto fala que tem uma irmã mais velha, e o Takemichi fica assustado. Depois o Takemichi começa a contar pro garoto o que aconteceu com ele em 2017 que ele caiu no trilho do trem tals. Aí ele dá a mão ao menino e quando o menino pega na mão dele acontece um negócio e ele volta pro presente. Aí aparece um cara e esse cara salvou ele no trilho. E esse cara é aquele moleque que ele estava conversando. Aí o cara já fala que ele fez viagem no tempo. E o Takemichi já fica em choque. E o cara fala que a irmã dele morreu e pede pro Takemichi salvar a irmã dele. E o episódio acaba. Se você gostou do vídeo deixa seu like aí pra fortalecer. E se não for inscrito, se inscreve pra ficar ligado nas aventuras do canal. Então é isso, até a próxima.